No alvorecer do século XIX, os sertões do Macacu, região serrana do estado do Rio de Janeiro, era uma floresta virgem. Um indevassável labirinto vegetal onde a mata cobria tudo. O sol mergulhava os dedos luminosos, penetrando apenas oblíquos jorros de luz catedralescos. Quem por ali se atreva, tranca-se no mais tenebroso labirinto. Escutam-se rumores de seres que rastejam, que escorregam, que esvoaçam. Zumbidos de insetos fuzilantes, longínquos pios de inhambus, de jaóis, de jurutis, algazarras de papagaios, de araras, de maritacas, de maracanãs e de arapongas. Perfumes de folhagens, de flores, de cascas, de resinas e hálitos de galhos e troncos putrefados que estalam e se esfarinham sob os pés, inumando-se no próprio ventre da floresta. Receia-se a emboscada do índio e da onça na penumbra. A floresta é um verde turbilhão a contorcer-se em convulsões genéticas. Por tudo isso, é ela o caos impenetrável, a confusão promíscua dos elementos e cósmicas transmutações originais. Investe o homem cautelosamente, pois a cada moita há um perigo latente. Troncos ruídos onde a jararacuçu se enrosca. Folhas e espinhos que queimam. Entre nela o inexperiente incauto e logo verá toda a agressividade com que o repelem. Não são os grandes troncos, os altaneiros gigantes que o amedrontam, mas a raia miúda, solerte e vigilante. Tudo se atira contra o violador intruso que ali vai perturbar o equilíbrio ambiental de milênios. Armas invisíveis investem de todo lado e terrivelmente acossam o invasor. A vegetação rasteira lhe impede a marcha aos tropeções. A preparoba, a buta, a jacaratiá, a negramina, a quina cruzeiro, as próprias samambaias estorvam-lhe os passos hesitantes. Enroscam-se-lhe os cipós nas pernas e o lançam pelos braços. O homem recua, abre o caminho a facão, mas agulhas e ganchos o espetam e o imobilizam. Contra essas formas que o enrodilham, o fisgam e o amarram, o homem desesperadamente se debate. Há os cipós que simplesmente o embaraçam, como o imbê, o suma, o abóbora-danta, o cruzeiro, o cipó-fogo, o olho de boi, o caboclo ou cipó-brasa e o mata-pau, enroscando-se aos troncos como serpentes, sugando-os, matando-os e já então solidamente enraizados, substituem a árvore que digeriram. O cipó-mico junta-se à perigosa horda de arbustos tremendamente cáusticos como a urtiga, o urtigão, o mangangá e o arre-diabo, cujo nome exclama a dor da pavorosa queimadura de quem o toca. Adicione-se a tudo isso os caules e hastes espinhentos que no chão ou no ar lhe barram a caminhada ou que se inclinam para o agarrar. O ananás-pedra, unha de gato, o gravatá, o airi, o coco roxo, o espinhão, o jaquitá, o icê, o pega-onça, o taquaruçu e outros meios de defesa com que a floresta se atira contra o devassador. Verificamos nesse cenário a luta com que a natureza virgem repele o homem. Em meio a todo esse turbilhão,
elegantemente sobem as palmáceas inofensivas como o coco doce, o pati, o corrupicho, a pindoba, o coco preto, como que deslocados e perdidos na brutalidade de uma selva em que domina a força e a emboscada. Ai do desprevenido que se aventure nessa floresta. Para todos os lados que se vire, é a mesma agressividade inelutável, os mesmos aspectos que se repetem e o desorientam, a mesma fereza do matagal que o rodeia, o ataca e o encarcera. Ai do prisioneiro da selva! A primeira ou as duas primeiras gerações de colonizadores portugueses haviam dependido totalmente dos conhecimentos indígenas sobre a Mata Atlântica. Os colonizadores não conseguiam penetrar com segurança na floresta e precisavam dos indígenas como guias. Os índios são como feras da floresta, relatavam com inveja, porque entram na mata para caçar, nus e descalços, sem medo algum. O Brasil deve o seu nome a uma árvore, o pau-brasil. Trata-se de uma madeira corante chamada pelos tupis de ibirapitanga, árvore vermelha. Os portugueses a chamavam de pau-brasil. No primeiro corte, o cerne do tronco exibe um brilho dourado e depois se torna vermelho alaranjado brilhante. Quando mergulhado na água, torna-se violeta avermelhado. A crescente demanda europeia por corantes e tintas fez com que durante séculos o pau-brasil fosse extraído da colônia, levando-o quase à extinção. A Mata Atlântica, com sua vegetação diversificada, estende-se desde o Nordeste até o Rio Grande do Sul. As plantas e animais dessa mata eram raros e muitos deles não seriam encontrados em nenhuma outra floresta. Entre suas espécies arbóreas, mais da metade era endêmica, só existindo nessa região. Diversos locais dessa mata são centros de endemismo de pássaros, mamíferos, répteis e insetos. Certos beija-flores, sanhaços, marsupiais, preguiças, saguis, pererecas, patiobas e inúmeros outros animais estão limitados à Mata Atlântica. 2/3 dos nomes das árvores e praticamente de todos os seus animais são de origem tupi-guarani. Existem árvores que se elevam a 35 metros de altura ou mais. Uma única copa de árvore pode abrigar 1000 espécies de insetos e a Mata Atlântica como um todo pode ter abrigado 1 milhão delas, das quais apenas pequena percentagem foi ou será um dia conhecida pelos cientistas. A maior parte da Serra Fluminense, com suas vastas florestas primárias do tipo mesófila, características do bioma conhecido como Mata Atlântica, foi poupada do cultivo comercial da cana-de-açúcar até o início do século XIX. Mas o café encontrou condições favoráveis para o seu desenvolvimento na região serrana. Os sertões do Macacu, como era conhecida a Serra Fluminense, era situado na parte setentrional do vale do Rio Paraíba do Sul. A Serra do Mar e o Vale do Paraíba era uma densa floresta até os últimos decênios do século XVIII, uma região desconhecida, ainda que próxima ao litoral. Compreendia toda a vertente interior das serras da Boa Vista, dos Órgãos, Macabu e Macaé.
Seu desmembramento vai dar origem aos municípios de Cantagalo, Nova Friburgo, Cordeiro, São Sebastião do Alto, Itaucara, Carmo, Sumidouro, Duas Barras, Bom Jardim, Trajano de Moraes, Santa Maria Madalena e Teresópolis. A Carta Topográfica da Capitania do Rio de Janeiro de 1767 indicava ser um sertão ocupado apenas por indígenas. No final do século XVIII, a extração de minérios preciosos em Minas Gerais já apresentava sinal de declínio. Originário da capitania mineira, Manuel Henriques, conhecido por Mão de Luva, atravessa o rio Paraíba do Sul e se dirige com o seu bando para os sertões do Macacu. O motivo para penetrar nesses sertões era a garimpagem do ouro de aluvião nos rios Grande, Negro e Macuco e seus afluentes. Ao abrigo da floresta, pôde lavrar ocultamente durante muitos anos pintas de ouro na região. Descoberto pelas autoridades governamentais o garimpo clandestino de Mão de Luva, ele é preso juntamente com seu bando. O descoberto do ouro de aluvião chama a atenção da coroa portuguesa para os sertões do Macacu. Foi instalada a Casa de Registro do Ouro, distribuindo-se datas de terras aos que quisessem faiscar, recebendo a coroa portuguesa o quinto, ou seja, 20% do que fosse extraído da garimpagem. O povoamento dos sertões do Macacu se dá inicialmente a partir de 1786. Esse descoberto atrai inúmeras pessoas provenientes do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e da Baixada Fluminense. Porém, no decorrer de alguns anos, verifica-se que o ouro extraído mal dava para pagar os oficiais e os soldados do registro, e o próprio governo desinteressa-se da mineração. O povoamento daqueles sertões tem continuidade com a distribuição de sesmarias para indivíduos que tivessem condições econômicas de explorar a terra, que se traduzia basicamente em possuir escravos. As sesmarias, distribuídas gratuitamente, possuíam uma extensão de 400 alqueires, tendo como obrigação pagar tributos ao governo. Diante do malogro da mineração, os sesmeiros que receberam terras do governo começam a derrubar a mata para a extração da madeira, plantando suas roças e estabelecendo modestos engenhos de fabricação de açúcar. Era um primeiro passo para a exploração da terra. São derrubados os primeiros gigantes da floresta como o jacarandá, o pau-rosa e a ipecacuanha. Nessa região de encostas íngremes e planícies apertadas, pouco açúcar produzido e raro o gado. Dedicam-se mais ao plantio de milho e, secundariamente, das culturas de feijão, mandioca e na criação de galinhas e de porcos. Esses produtos eram exportados para o Rio de Janeiro através de tropas de mulas que desciam a Serra da Boa Vista até atingir o porto fluvial de Porto das Caixas, hoje no município de Itaboraí. Daí seguiam em barcos pelos rios Macacu e Caceribu, que desagam na Baía da Guanabara, navegando rumo ao Rio de Janeiro. Os sertões do Macacu ganham o predicado de município em 1814, com a denominação de São Pedro de Cantagalo. A distribuição de sesmarias atrai indivíduos da capitania de Minas Gerais, portugueses da Ilha da Madeira e dos Açores e colonos suíços. Cantagalo abriga a primeira tentativa oficial de colonização por meio de imigrantes não portugueses. A região de maior altitude, próxima à Serra da Boa Vista, é desmembrada para abrigar colonos suíços e logo depois alemães, facilitando a sua aclimatação,
por ser o clima mais próximo ao europeu. Muitos colonos suíços abandonaram o distrito colonial de Nova Friburgo e se dirigiram para a emergente Cantagalo. A região atrai ainda muitos poceiros que se instalaram na fronteira com os latifúndios. Nos primeiros 20 anos após a independência, o Brasil atravessa dificuldades econômicas. O açúcar de beterraba introduzido no mercado mundial precipita o Nordeste em uma crise e a produção algodoeira norte-americana conquista os mercados, antes sob o controle do Brasil. No horizonte, uma esperança se aproxima: o café, que irá substituir o açúcar e o algodão na exportação. Trata-se de uma pequena árvore da família das rubiáceas, nativa da Etiópia. Tal como o século XVIII havia sido para o Brasil o século do ouro, o século XIX será o século do café. Em poucas décadas, se tornaria o principal produto de exportação do Império Brasileiro. Para a Mata Atlântica, entretanto, a introdução desse arbusto significaria uma ameaça. A Serra Fluminense foi mantida até o século XIX como uma das mais selvagens e desconhecidas regiões, ainda que próxima do litoral. A selva era um obstáculo a ser superado, um entrave no caminho da civilização, ou mais precisamente, do seu modelo civilizatório. Naquele momento, a ideia de civilização passa a ser confundida com a necessidade de conquista e sujeição do mundo natural. Remover a floresta significava uma espécie de símbolo da construção do mundo civilizado. Para o colonizador português, preparar o solo para a lavoura significava derrubar toda a floresta, abrindo espaço para a implantação de culturas. Na tradição agrícola europeia, as áreas cultivadas deveriam constituir-se em campos abertos com solos limpos. As práticas agrícolas de pequenos poceiros livres e pobres assemelhavam-se às desenvolvidas pelos grandes fazendeiros, com a diferença de que eram implementadas em áreas menores. Esta oposição entre agricultura e floresta foi uma marca do processo civilizador na região serrana, contrastando com as práticas desenvolvidas pelos indígenas que habitavam aquela área, como os povos Puri e Coroado. Um novo produto de plantation tropical iniciaria um assalto sobre a densa cobertura florestal, situada sobre o relevo dos mares de morros do Vale do Rio Paraíba do Sul. O café, subidor de morros e destruidor de florestas.
Depois de extração do ouro de aluvião nos rios Grande, Negro e Macuco e plantio de alimentos com a lavoura branca, iniciam-se as primeiras experiências com o plantio do café na Serra Fluminense. Providencialmente, surge o café e uma nova fase se inaugura, tendo como campo de experimentação toda a província do Rio de Janeiro, a mais rendosa durante o Império entre todas as unidades brasileiras. O berço dos cafezais no Brasil foi a cidade do Rio de Janeiro, que a partir de 1760 começa a ter as encostas das montanhas cobertas de plantações. Contrariamente à cana-de-açúcar, amiga das várzeas, dos aluviões e das grandes planícies, o café é, por excelência, um trepador de morros, um inveterado escalador de serras. É ele que arrasta o homem para as altitudes, para o clima próprio à sua máxima frutificação. Um mar de morros, assim era conhecida a região serrana fluminense por inúmeras espécies de árvores seculares que faziam parte da floresta tropical costeira do Brasil. Os morros Meias Laranjas estariam, em pouco mais de meio século, quase completamente cobertos por cafezais. A presença de florestas tropicais com seus solos cobertos de humus era considerada como um indicador de fertilidade para os terrenos, o que tornava viável a produção cafeeira. Latifúndios se estendiam pelas vargens, chapadas, sovacões e montanhas. Foi penosa e lenta a infiltração nesse meio montanhoso e espessamente enflorestado. Sobre toda a imensidão de selvas, as picadas retalham as sesmarias e atiram-se imediatamente à derrubada da floresta. Para a derrubada da mata, o colonizador português aprendeu com o índio o método da coivara. Trata-se de uma técnica de cultivo dos povos ameríndios caracterizada pela roça e queima da mata em pequena escala, conhecida como agricultura de coivara. Porém, foi apropriada e utilizada indevidamente pelos colonizadores que queimavam áreas muito maiores. Realizavam queimadas em grandes extensões e sem as devidas precauções para o seu controle. A queima das florestas foi praticamente o único método de preparo da terra para o plantio adotado no país até o final do século XIX. Estes métodos predatórios estavam associados à ideia da eterna existência de uma nova fronteira agrícola a ser aberta. A queimada em si era uma tarefa perigosa e problemática. Perceber o momento oportuno exigia experiência para que não fosse feita com muita ou pouca antecedência em relação às chuvas. Não poderia ser intensa demais para que não chamuscasse a camada rasa e fértil de humus, mas que não fosse tão superficial que não produzisse cinzas suficientes para neutralizar o solo ou que deixasse ilesos os insetos. Nos meses frios de maio, junho e julho, perto do fim da estação seca, trabalhadores eram contratados para a derrubada da mata. Com o machado em uma das mãos e o tição na outra, trabalhando de baixo para cima a partir da base da montanha, brandiam os machados sucessivamente contra cada árvore, talhando até que o tronco, ainda inteiro, gemesse com a iminência de sua queda. Os trabalhadores iam subindo, talhando em um e depois em outro tronco, cada vez mais acima, até que se chegasse ao cume da montanha. O capataz experiente decidia qual a árvore mestra, a gigante, que seria cortada até o fim, carregando consigo todas as outras. Se fosse bem sucedido, o sopé inteiro desabava com uma tremenda explosão, levando uma nuvem de fragmentos, bandos de papagaios, tucanos e aves canoras.
Os trabalhadores gritavam de alegria, pois se o capataz errasse e apenas umas poucas árvores caíssem, teriam de descer entre as árvores cambaleantes e acabar de derrubá-las uma a uma. Alguns desses troncos derrubados eram retalhados para fazer carvão. Uma faixa da floresta, 1 hectare mais ou menos, era cortada e deixada secar, e por meio de machados retirava-se um anel da casca dos troncos das árvores maiores. Então, um pouco antes da chegada das chuvas, todo o amontoado de floresta derrubada era incendiado. A vegetação ressecada saltava em labaredas com rugido e espolcar, soando como disparos de espingarda. Subia um turbilhão de fumaça para o céu, fazendo com que enorme quantidade de nutrientes da biomassa caísse sobre a terra na forma de cinzas. O fogo ardia durante dias e depois fumegava por muitos outros. Chegavam por fim as chuvas, que adicionavam ao esterco gorduroso do húmus e do solo os nutrientes liberados do rico leito das cinzas. As chuvas drenavam os nutrientes para o interior do solo, neutralizando e, ao mesmo tempo, fertilizando. O Vale do Paraíba deve ter parecido infernal ao final das estações secas, com centenas de fogos se espalhando por todos os lados. Na metade do século, à medida que se acelerava a derrubada da Mata Atlântica para o plantio do café, uma nuvem amarelada pairava sobre a província durante esses meses, obscurecendo o sol de dia e apagando as estrelas à noite. Os viajantes ficavam surpresos diante da bruma que limitava a visibilidade dos topos das montanhas e que encurtava o seu fôlego, provocando-lhes uma sensação de fadiga. Nas imensas clareiras, procedia-se então ao plantio, sem qualquer utensílio além de um bastão de cavoucar e pouca capina era necessária. As mudas de café, após o plantio, levam em média 5 anos para atingir a maturidade, quando então começam a produzir em escala comercial. A partir daí, sua capacidade produtiva se mantém por um período que varia entre 25 a 30 anos. Na Serra, a ofensiva do café contra a floresta foi acelerada. As mais preciosas madeiras de lei incineravam-se em queimadas que tudo consumia. Jamais o mundo vira um desperdício tão completo de uma flora valiosa devorada em turbilhões de fumo e chamas. O café avança pelas terras altas, de geração para geração, nada deixando em seu rastro além de montanhas desnudadas. Incontáveis propriedades rurais começam a aparecer onde há pouco fora selva. Na mentalidade dos fazendeiros, o uso do fogo para a limpeza da terra justificava-se pela carência de mão de obra e pelo alto custo dos escravos. Raciocínio esse associado à crença da existência inesgotável de terras a serem ocupadas. Na visão dos grandes produtores de café, existiriam sempre novas terras com matas virgens nas quais suas fazendas poderiam ser reestruturadas. Os arbustos, ainda que novos, em terreno já utilizado, nunca davam um rendimento tão bom quanto em terra virgem. Os habitantes das florestas não viviam apenas da coleta, mas também cultivavam parte dos alimentos que consumiam.
A sofisticação de suas técnicas de cultivo, no que se refere à adaptação aos biomas da floresta tropical, tinha como consequência não a substituição da mata por campos abertos. As lavouras desenvolvidas pelos indígenas se encontravam camufladas na floresta, em meio a clareiras que são descritas em relatos de viajantes como pontilhando a mata. Os indígenas, na sua transumância, plantavam árvores frutíferas, intervindo de forma positiva no bioma. Diversas espécies de plantas e árvores frutíferas utilizadas para alimentação e como substâncias medicinais foram difundidas pela floresta através da engenhosidade dos indígenas. A estratégia de apropriação da natureza desenvolvidas pelas culturas ameríndias representavam uma racionalidade ambiental, construída a partir de saberes oriundos de uma longa experiência ancestral. Possuem conhecimento completo de seu entorno ecológico, utilizando de modo eficaz e ao mesmo tempo sustentável os recursos naturais da floresta. As suas técnicas de cultivo com baixos níveis de impacto ambiental são um exemplo de sustentabilidade, garantindo esta mesma possibilidade para as futuras gerações. No sentido absolutamente oposto, no olhar dos viajantes europeus e mesmo das autoridades governamentais do Brasil imperial, estes povos eram concebidos como indolentes, primitivos e, o que é pior, como um entrave ao desenvolvimento nacional. Deveriam dar passagem ao progresso, o que culminou, na maior parte dos casos, com a aniquilação das suas bases culturais. Novas estradas, vendas, pousos, capelas, paróquias surgem a cavaleiro das ondas verdes do café que seguem em marcha como soldados patriotas para os horizontes, transformando a paisagem. Nos portos de Porto das Caixas, Magé, São Fidélis e Macaé, arrobas de café entupiam os grandes armazéns. A província fluminense, com seu escol dos barões de café, salvaram o Brasil do desastre econômico. Os fazendeiros fluminenses afidalgaram-se, adquirindo títulos nobiliárquicos, vindos a integrar a nobreza do império. Edificaram esplêndidas casas de vivenda, adquiriram lustres de cristal, baixelas de prata, finas porcelanas contendo monogramas da família, espelhos bisotados, pianos alemães, móveis de perobe e jacarandá ricamente talhados em estilo britânico, e muitos compraram máquinas de beneficiar o café, fazendo uso do que tinha de moderno e produtivo em suas propriedades.
Havia uma oposição entre a sofisticação dos processos mecânicos de beneficiamento do café de grandes fazendas e a precariedade das técnicas de cultivo, que inviabilizavam os solos da propriedade para novas plantações. A sofisticação técnica com que o café era beneficiado nos processos de limpeza e secagem dos grãos não era acompanhado do cuidado no uso dos recursos naturais e continuavam a queimar as florestas primárias. Igualmente, não se importaram com a poda dos arbustos e com a adubação da terra. Colheram sem nunca cessar, sem nunca indenizar a terra os frutos que dela tirava. Tirar e nunca repor. Técnicas como a aragem, o plantio em curvas de nível para manter a fertilidade dos solos cultivados eram conhecidos naquela época. Por que então os lavradores de café não tiveram este cuidado? Uma das explicações para esta negligência pode estar relacionada à ideia da grande extensão dos latifúndios, com a possibilidade de ir plantando em novos terrenos quando o cultivado estivesse esgotado. Para a infelicidade da Mata Atlântica Fluminense, não era muito difundido entre os produtores brasileiros que o café podia ser plantado próximo a arbustos maiores, que lhe proporcionariam sombra durante o dia. Esta prática teria evitado a destruição de muitos quilômetros quadrados de florestas. Não se introduziu também o sistema de rotação e uma única cultura era explorada até esgotar a terra. Quando um campo não mais rebrotava como floresta secundária, mas gerava apenas capim e carriços, era abandonada ao pastoreio. Mas é para a gente falar da paisagem e ver um vale totalmente desprotegido de sua cobertura vegetal, da sua floresta. Foi toda removida em algum momento e você tem um vale, toda uma bacia, uma microbacia, e você diminuiu a capacidade de retenção de sua água, porque a mata foi removida. E ao mesmo tempo que você diminui a capacidade de retenção da água, você aumenta o processo erosivo em função da chuva, porque o solo fica desprotegido. A gente consegue ver lá naquele vale lá no alto lá como o solo está desprotegido e como a chuva vai carrear aquele solo, assoreando o fundo do vale, que é por onde a água vai passar em algum momento, quando ela escoar pela microbacia. Tem uma erosão grande ali no cantinho esquerdo ali depois. Você vai ver essa aí mesmo, né? Um processo erosivo, onde você tem ali um processo e todo esse solo que é perdido durante o processo erosivo vai cair no curso hídrico, vai estar no curso hídrico. E essa imagem é mais para a gente ter uma noção de como a gente descampou, né? Toda a nossa região, que não tem mais floresta, né? Para poder fazer a retenção da água que cai da chuva, né? Porque aí a chuva começa a bater diretamente no solo, carreando todo o sedimento, promovendo grandes erosões, e todo esse solo erodido vai chegar em algum momento no leito dos rios, dos cursos superficiais, que vai provocar, como eu já falei anteriormente, o assoreamento dos rios, principalmente lá no Paraíba do Sul e também nos rios daqui da nossa região. Via-se a Mata Atlântica como um universo que jamais se consumiria. Era cômodo abandonar as antigas lavouras desgastadas e apropriar-se de novos terrenos. A imagem de uma terra sempre disponível para o avanço da produção minimizava a importância do cuidado ambiental. À medida que os solos agrícolas tornavam-se estéreis, a fronteira avançava em direção às florestas. Sustentabilidade é a capacidade de um grupo de fazer uso dos recursos da natureza sem comprometer a possibilidade das gerações futuras de continuar a utilizá-los.
Não era essa a mentalidade dos cafeicultores quando iniciaram a plantação de café na Serra Fluminense. Os indígenas ocuparam as florestas da região serrana do Rio de Janeiro por milhares de anos, tendo sido muito pouco alteradas. Mas com a chegada dos portugueses e luso-brasileiros, foram quase totalmente destruídas em cerca de 80 anos. Calcula-se que entre 25 mil e 30 mil quilômetros quadrados de cobertura florestal primária de Mata Atlântica nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais tenham desaparecido para dar lugar ao cultivo de café. Depois da retirada da mata, os escravos removiam o entulho e preparavam as covas para o plantio do café, plantando os arbustos nas encostas mais altas da propriedade. As mudas eram plantadas em linhas retas, perpendiculares aos pés dos morros e dispostas em fileiras verticais com um espaço aproximado de 2 a 3 metros entre cada uma delas. Essa forma de plantio era extremamente inadequada às condições climáticas da região, que é marcada pela presença de fortes chuvas torrenciais. Plantar pés de café de forma enfileirada no sentido vertical das encostas provocava forte erosão nos terrenos das propriedades, tornando os solos improdutivos. A camada superficial dos solos das encostas, onde se localiza o humus florestal, quando expostos diretamente à ação das chuvas mais intensas, são arrancados e carregados morro abaixo. A erosão provocada por este processo acabava expondo as raízes dos cafezais e matando vários arbustos. Uma das muitas funções da cobertura florestal é a de amortecimento e distribuição das águas das chuvas. Quando a floresta é retirada, o fluxo de escoamento da água é aumentado, favorecendo os processos de erosão. Outra consequência deste processo é o acúmulo de sedimentos nas várzeas, o que ocasionava o assoreamento dos rios e córregos que estivessem próximos às plantações. Ainda que técnicas agrícolas menos impactantes, como o plantio em curvas de nível, já fossem conhecidas, os fazendeiros optaram pelo cultivo predatório. Segundo os historiadores, essa prática agrícola era aplicada para facilitar o trabalho dos feitores na sua tarefa de exercer melhor o controle e vigiar o trabalho dos escravos. O mais intrigante é que sabiam que utilizavam a técnica errada, pois já na segunda metade do século XIX, o valor das fazendas era calculado levando-se em conta a presença de florestas primárias na propriedade. As terras valiam muito mais pela extensão das matas do que pelo número de cafezais. No final desse século, as fazendas eram discriminadas na escritura pelo número de pés de cafés, mata virgem e capoeira, essa última uma área que não presta para a lavoura de café. O naturalista germano Hermann von Burmeister, que esteve na região fluminense do Vale do Paraíba, escreveu que a riqueza de uma propriedade consistia menos na grande extensão de seus cafezais do que nas terras disponíveis para o plantio futuro do café. A exaustão e a erosão dos solos fazia com que os produtores de café se vissem obrigados a abandonar suas plantações depois de aproximadamente 20 a 25 anos, já que os solos tornavam-se pobres em nutrientes e os cafezais sem vitalidade. O cafeeiro esgota em tal grau a terra que não costuma utilizá-la quando os arbustos envelhecidos nela não produzem mais.
Os fazendeiros acreditavam que seria um trabalho completamente inútil tirar os arbustos velhos a fim de aproveitar o terreno para outras culturas. A ideia de abundância de terras nos latifúndios fazia com que fossem considerados desnecessários quaisquer esforços no sentido de preservar os campos utilizados. Por esta lógica, era mais lucrativo derrubar novas extensões de florestas primárias do que destinar tempo de trabalho para a recuperação ou preservação da fertilidade dos solos já utilizados na lavoura. A técnica de cultivo baseada na itinerância levava os cafezais a um verdadeiro assalto sobre a floresta primária. O movimento contínuo das lavouras, com ocupação de novas áreas de florestas, associada à exploração da mão de obra escrava, era a forma de se reduzir os custos da produção. O tempo de vida útil de um escravo empregado na lavoura era de aproximadamente 10 anos, o que não chegava a ser encarado como prejuízo pelo fazendeiro. Considerava-se que após 2 anos de trabalho, o escravo já teria pagado seu custo de aquisição. Depois de abandonados, os terrenos ocupados pelos antigos cafezais eram tomados pela erosão, ficando quase toda a área coberta por uma vegetação pobre de gramas, capins e samambaias. Não se sabe quanto tempo pode levar o processo de recomposição. Na floresta secundária, dominam árvores de madeira branca e de crescimento rápido. Clareiras produzidas para agricultura de grande escala podem impedir o retorno a um estado maduro por um tempo muito longo, ou talvez nunca mais. Parte das áreas abandonadas era tomada por capoeiras, invadidas espontaneamente por espécimes da flora nativa, num processo de recuperação por sucessão natural. Isso só decorria, entretanto, em trechos pouco afetados pela erosão, onde houvesse nas proximidades remanescentes de florestas nativas. Na maior parte dos casos, os morros dos antigos cafezais eram invadidos por um tipo de vegetação rasteira, tornando a diversidade biológica do novo bioma extremamente pobre, se comparada à da cobertura florestal original. A grande propriedade fundiária estimulava a manutenção de práticas agrícolas insustentáveis no Brasil oitocentista. A possibilidade de plantar em outros terrenos não causava preocupação para os grandes fazendeiros, já que podiam contar sempre com novas terras cobertas com florestas primárias. A ideia da natureza como inesgotável, fonte provedora de recursos, não dava margem para a adoção de qualquer tipo de cuidado com a sua preservação. É comum a convicção de que a preocupação com os problemas ecológicos é algo bastante recente, com origem nos movimentos surgidos na década de 1970. Entretanto, as manifestações contra a destruição dos recursos naturais e a sua exploração de forma insustentável são muito mais antigas na história do Brasil do que se supõe. Na verdade, as questões ecológicas e os debates promovidos se encontram presentes na sociedade brasileira bem antes do surgimento da palavra ecologia.
Na segunda metade do século XIX, o papel relevante das florestas como fator vital para a manutenção da atividade agrícola seria percebido mais claramente, se tornando objeto de debates sobre o assunto e projetos sensíveis às questões ambientais seriam apresentados. Para estes autores, a degradação do meio ambiente provocada pelas técnicas tradicionais de cultivo do café já era percebida. Não faltaram obras escritas criticando este comportamento que consumia os recursos do meio físico de forma não sustentável. Especialistas questionavam as práticas da chamada rotina da lavoura de café. Um deles foi Agostinho Rodrigues Cunha, em cuja obra intitulada Arte, Cultura e Preparação do Café, de 1844, fez críticas às técnicas utilizadas no cultivo do café. Em suas afirmações, ele ressaltou os danos ambientais das técnicas agronômicas tradicionais, principalmente com relação ao desgaste dos solos provocado pela erosão. O curioso é que suas críticas são apresentadas na década de 1840, quando os danos ambientais causados pelo cultivo do café não eram ainda muito visíveis. A maior parte dos artigos sobre os problemas ambientais gerados pela cafeicultura se manifestaria apenas algumas décadas à frente. Rodrigues Cunha sugeria que os pés de café fossem plantados na sombra de árvores maiores, o que teria reduzido a intensidade da destruição das florestas primárias da Mata Atlântica. Outra demonstração de discordância com a rotina dos grandes produtores de café pode ser encontrada em algumas edições da Revista Agrícola, editada pelo Imperial Instituto Fluminense de Agricultura, na qual apresentavam-se críticas e também propostas para a modificação das práticas dos grandes produtores rurais. Algumas autoridades do Brasil imperial demonstravam indignação com os fazendeiros de café, sendo-lhes feitas duras críticas. Os impactos ambientais causados pela lavoura cafeeira tornavam-se gradualmente nítidos a partir da segunda metade do século XIX. A questão das técnicas de sombreamento dos cafezais e da adubação dos terrenos foi tratada em 1874 por artigos onde são ressaltadas as vantagens de se plantar mudas de café ao abrigo de árvores maiores que lhe proporcionassem sombra. Mais uma vez se destaca que evitariam a derrubada das matas e permitiria a utilização dos solos por períodos mais longos, diminuindo o avanço sobre a floresta. Sugestões como processos de adubação que permitiriam um aproveitamento mais duradouro das áreas cultivadas foram apresentados. Deste modo, os cafezais poderiam produzir até 40 anos, tempo suficiente para que a floresta secundária da Mata Atlântica, conhecida como capoeira, assumisse o aspecto semelhante à floresta primária. Logo, informação era o que não faltava. Os esforços para reverter esta situação através da divulgação de informações pela imprensa ou por apelos públicos não foram bem-sucedidos. As críticas à rotina do cultivo do café, com sua prática insustentável, ganharam um razoável espaço na sociedade, sem, contudo, serem capazes de provocar mudanças na conduta dos grandes cafeicultores. A estrutura fundiária, baseada nos latifúndios, impediu que se preocupassem no trato do amanho da terra. A floresta era considerada abundante e com capacidade de exploração ilimitada. No último quartel do século XIX, tem início a decadência da produção de café no Vale do Paraíba Fluminense. O esgotamento do solo, o surgimento de pragas nas lavouras, somada à abolição da escravidão,
provocou a falência de inúmeros barões do café. Da opulência à ruína, foram perdendo suas fazendas por dívidas em leilões. As gerações futuras pagam um preço caro por essas práticas agrícolas predatórias. As alterações antrópicas do médio vale do rio Paraíba do Sul no século XIX tiveram como uma de suas principais consequências a degradação dos solos da região. A bacia do Vale Paraíba, explorada em curto período, empobreceu o solo pela exaustão com uma planta insaciável. A degradação do meio ambiente modificou o regime de chuvas, alterando a sua regularidade e gerando períodos de seca, cuja duração levava até 8 meses. Atualmente, o cenário ambiental da região serrana caracteriza-se por extensas áreas de pastagens com manchas isoladas de capoeiras. Em aproximadamente 8 décadas, os cafezais substituíram a Mata Atlântica em grande parte da região serrana fluminense, provocando as mais profundas e extensas mudanças ambientais. A antiga diversidade natural do ecossistema foi substituída por uma única espécie de planta, o arbusto de milhares de cafeeiros, que tornou o ambiente muito mais vulnerável aos ataques de pragas e a adversidades climáticas, alterando de modo intenso o ciclo hidrológico. Os latifúndios se fracionaram e a maioria dos indivíduos que adquiriram propriedades nessa região migrou para a criação de gado leiteiro e de corte. Já os pequenos e médios proprietários, alguns para o gado leiteiro e outros para lavouras de culturas de ciclo curto. Após a rápida passagem do café ao longo do Vale do Paraíba, os cascos do gado entelham trilhas em forma de faixas em zigue-zague. O resultado destas ações é o surgimento de vossorocas e outras formas de erosão, que trazem à paisagem um aspecto de intensa degradação. A escravidão e a aculturação dos indígenas não foram as únicas páginas tristes de nossa história. A devastação ambiental foi igualmente uma herança maldita. Nenhum traço da floresta primária restou sobre os morros secos e amarelados da região serrana fluminense. Pode-se afirmar que em um período de 30 a 40 anos, o café mudou irreversivelmente um regime hidrológico típico de uma floresta tropical fluvial para o de uma savana. O Vale do Paraíba adormeceu após a fuga do café.